mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podnista. Hoje a gente vai conversar com uma convidada ilustre da cidade. Se você nunca comeu nada gostoso dela, eu acho que você tá perdendo. Tá lindo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho com a Tita Santos e a gente vai conversar um pouco sobre o mundo da cozinha, a experiência dela e um pouquinho da história de vida, de carreira, de tudo dela, pra gente ter o quê? Um contatinho, fingir que a gente é brode, amigo? Bom, antes da gente começar completamente, não esquece de seguir o Podnista e também seguir a Spot, que é a produtora desse podcast aí que traz tantas mulheres fortes para você conhecer e se inspirar, certo? Bom, então vai lá, segue todo mundo, já segue a Tita também, segue e vamos nessa, porque é disso que a gente precisa para seguir, ok? Bom, vamos lá, Tita, para começar. Para quem não te conhece, quem que é a Tita? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite e pela introdução. Ai, me sinto muito honrada também. Acho que a gente trabalha para isso, né? Eu acho, tem que ser. E é muito difícil ficar próxima de mim, viu? Super, assim, você vai ver aqui, a gente vai começar a conversar, nos conhecemos hoje, que rapidinho eu tô, assim, já super à vontade. Ai, que bom, isso é muito bom. Qual que foi a pergunta mesmo? Eu já esqueci, olha lá. Gente... Quem que é a Tita? Vamos fazer Marília Gabriela, Tita para Tita, quem que é? Bem, a Tita, em que sentido? Porque são vários, né? A Tita é mãe, a Tita é empreendedora, a Tita é cozinheira, a Tita é irmã, é filha, a Tita é muita coisa. Eu acho que um pouquinho é isso. E a gente pode desmembrar esse monte de Tita, mas a Tita é uma pessoa com muitas coisas. É uma mulher, né? Porque a gente para pensar, a mulher é o quê? A mulher é tudo isso e mais um pouco, né? A gente tá todo mundo junto, né? Bom, vamos começar por onde as pessoas imaginam que é o começo. Como que a cozinha, a culinária chegou até você? Bem, eu brinco que eu já nasci com fome. Isso é um fato, todo mundo, né? Nasce morrendo de fome e isso é uma coisa, assim, muito característica da minha família. Minha família toda sempre foi em volta do fogão. Então, pra mim é uma coisa muito comum, assim, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu vou passar alguma receita, ou eu vou falar algo, e eu percebo que a pessoa fica olhando, assim, pra mim, como, nossa, ela tá falando um negócio de outro mundo, e pra mim é tão simples, porque independente da minha profissão, independente do que eu estudei, eu percebo que, assim, tem muita gente que não teve essa mesma vivência que eu tive desde pequena. Então, tanto as minhas avós, por parte de pai, por parte de mãe, a minha mãe, o meu pai gosta de cozinhar, meus irmãos gostam de cozinhar. Eu tenho uma irmã mais nova, que acho que tinha tanta gente que cozinha na família, que ela é a que menos cozinha, ela é a que faz foto, mas também tá pro lado artístico, né? Assim, mas se vira de vez em quando, mas todo mundo gosta muito de cozinhar. Então, a gastronomia entrou desde sempre na minha vida. A minha mãe e meu pai trabalharam fora a vida toda e eu era daquelas que comprava revistinha pra fazer receitinha em casa, assistia programa de televisão e ficava me aventurando na cozinha. Tinha uma pessoa que trabalhava em casa e ela me dava trela, então eu fazia toda a bagunça. E aí foi assim que eu já comecei a gostar, comecei a entrar no mundo, né? E quer dizer, a minha mãe era nutricionista também, né? Fez formação e tudo mais. Mas alguém tinha que seguir por esse ramo. Alguém tinha, né? E no fim fui eu. E é isso. Foi assim que começou a gastronomia na minha vida, né? Maravilhoso. Eu acho interessante porque pra mim foi o contrário. Meu pai gostava. Na verdade, meu pai cozinhou por obrigação. A minha mãe nunca gostou de cozinhar e meu pai via muito minha avó cozinhar. Minha avó era cozinheira, por parte de pai. E meu pai até fala até hoje, ela esticava a massa e cortava e fazia a tortinha desenhado em cima, coisa linda. E assim, eu não tenho muita memória porque minha avó faleceu quando eu era muito jovem. Mas ele fala e parece que eu vejo a imagem na cabeça, sabe? Então de alguma forma ele te passou isso, assim, Isso, essa vontade. Ele não tem esse carinho, ele não tem muita paciência, porque ele gosta de fazer rápido as coisas. Mas eu que virei a cozinheira da família, assim, comecei o quê? Com um famoso brigadeiro. Ia lá, fazia um brigadeirinhozinho, falava assim, olha, gente, gostou. Se eu colocar um pouquinho de café, o que acontece? Ia lá, fazia, falava, mas você sabe que eu gostava muito de fazer doce. Hoje doce eu gosto, mas não é a minha paixão.
Mas eu comecei com doce, não sei se porque criança, né, também. Pode ser, deve ser, assim. Mas eu me aventurava com algumas receitinhas que eu inventava, assim, mas coisinha... Eu lembro até hoje, minha mãe lembra disso também, que uma vez, sei lá, eu tenho um pão de forma, misturei espinafre com requeijão, coloquei um ovo em cima e coloquei na forminha. Isso com, sei lá, 12, 13 anos. Bobagem, não vi em lugar nenhum, mas já tinha alguma coisinha ali me dizendo, né? Se alguém estivesse reparando, eu falava, nossa, essa menina, acho que ela vai pra cozinha, porque ela gosta. E lógico, né? Eu acho que, assim, quando eu decidi fazer gastronomia, eu fazia turismo, né? E eu gostava muito de cozinhar, mas aí é que tá. O gostar é uma coisa, você pode fazer como um hobby em casa, né? Assim como a gente às vezes pode pegar um quadro e pintar, pega uma planta e tenta fazer ela viver na sua casa, e às vezes você fala, nossa, mas não dá certo. Sim, porque às vezes você tem que cortar em cima da planta, às vezes embaixo, às vezes ela precisa de mais sol, menos sol. Então, assim, quem estuda e quem vai atrás, né, de se aperfeiçoar, logicamente vai saber fazer o correto. E foi isso que eu senti falta, assim, eu queria aprender a técnica correta. E quando eu tive uma oportunidade de ter uma aula, na época que eu fazia turismo, eu falei, gente, é isso que eu preciso fazer da minha vida. Eu quero aprender a fazer correto o que eu gosto de fazer, mas eu quero aprender a fazer da maneira correta. E essa primeira aula foi aonde? Eu fazia turismo e foi numa aula de hotelaria dentro da faculdade de turismo. Eu lembro que eu saí da aula e falei, eu quero fazer só isso. Daí eu tranquei minha faculdade de turismo e fui fazer gastronomia. E foi assim, eu saí da aula e foi muito... Eu quero entrar todos os dias dentro da cozinha, colocar a roupa e aprender, eu quero fazer só isso. Não quero o resto mais. O resto da parte da hotelaria, né? Sim. Que de alguma forma sempre está envolvido, porque a alimentação também está dentro desse ramo. Enfim. Bom, comida tá em todos os lugares, né? Exato. Aí é que tá. Além de tudo, tem isso. Comida é sempre um assunto gostoso. É um assunto que nunca vai acabar. A gente acabou de viver uma pandemia e, assim, eu tenho certeza que muitos luxos ou muitas coisas as pessoas cortaram, mas nunca ninguém deixou de comer, né? Então, por mais que, lógico, deixou de repente frequentar um restaurante, deixou de fazer uma coisa ou outra, mas se interessou mais por receitas, se interessou. Então, aquela pessoa que não gosta de cozinhar de jeito nenhum gastou tudo que tinha com comida entregue em casa, tudo bem, né? Mas assim, a comida em si, ela vai estar sempre presente, né? E é um assunto muito gostoso. Não, e eu fico pensando o seguinte, qualquer lugar que você viaja, o que você lembra? De comida. Da comida, do tempero, do cheiro. Eu agora, recentemente, eu tô fazendo um cardápio, né, novo, depois a gente até conta aí pra vocês, mas tava fazendo um cardápio e tal, e queria explicar algumas referências pro designer. E aí eu falei, não, vamos procurar na internet, procurei algumas coisas, falei, esse lugar e tal. Eu falei, deixa, assim que eu desligar o telefone, eu vou dar uma olhada. Eu peguei meu celular e comecei, das viagens que eu faço, cada viagem eu tenho foto de quase todos os cardápios. Tipo mania sua, você senta no restaurante e tira uma foto? Porque assim, são referências. Além de tudo, eu não tô falando de referência de comida nesse caso, eu tô falando até de design, né? Mais de como o cardápio eu gostaria que ele fosse. Então eu gosto de tirar foto porque são referências para várias. Assim, além de tudo, estamos falando sobre empreender. Então é uma coisa que eu tô sempre ligada e prestando atenção nos lugares e tudo mais. Mas, o que eu ia falar? Da questão de comida, você vê foto do meu celular, é só foto de comida, e uma outra paisagem e foto de museu e tudo mais. Mas enfim, eu quando monto uma viagem, eu já monto todo o calendário, todo o tour, pensando aonde que eu vou parar, onde eu vou fazer reserva, ou onde vai ser tema livre, mas o tema livre, tipo, esse dia é livre, mas olha, tem 3 lugares que eu gostaria de passar pra comer. Livre, mas eu quero comer tal lugar. Então é sempre muito envolvido com comida, e não só isso, assim, na minha vida, pelo menos, a comida é sempre presente. Até nisso, por exemplo, é aniversário de alguém. Então não é só um aniversário, marca em qualquer lugar. A gente sempre pensa como vai ser a comida do lugar, se a gente vai cozinhar. Então qualquer encontro da minha família é sempre baseado em almoços. A gente não marca para tomar um chazinho da tarde ou vou passar aí.
O vou passar aí envolve alguma refeição. Passa aqui que a gente vai fazer um bolo. Passa aqui que vai sair uma paella. Passa aqui que vai sair uma pizza. Então sempre tem a comida junto envolvida, assim. É impressionante. Tem gente que olha e fala, gente, vocês estão loucos, assim, né? Mas a minha família, basicamente, comida é o sobrenome. A minha família é bem parecida. É que a gente não tem uma variação muito do cardápio. Tudo bem. Mas normalmente gente, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma feijoada branca ou preta hoje? Vamos fazer uma feijoada preta. Então hoje a gente vai fazer um churrasco, vai ter um creminho de alho ou vai ser só um pãozinho mesmo que a gente vai fazer. Então é um pouco mais limitado o cardápio, mas sempre tá envolvida. Sempre tá envolvida. E é engraçado que sempre final de... Como minha família sabe que eu gosto de fazer doce, às vezes a gente termina assim um churrasco, o meu cara fala assim, bolinho de chuva. Nossa, bolinho de chuva, gente, é muito infância, é maravilhoso. É maravilhoso. Não, ele só joga assim no meio, 60 pessoas sentadas de confiança, a gente tem esse trocadilho na família. Não, é só 60 pessoas de confiança. Vamos comer um bolinho de chuva. Eu falei, gente, como faz bolinho de chuva? Putz, arranca de gente. Mas dá-lhe a Bruna lá batendo um negocinho e faz o bolinho de chuva. Então eu vejo que a comida é um acalento, né? Ele é um carinho que a gente tem muita memória disso. Sim. É uma forma de amar. Comer é uma forma de amar, sem dúvida. Sim. Tem muita gente, tem muito cozinheiro, às vezes, que eu conheço, que a pessoa não é uma pessoa muito aberta, assim, muito... não sei, uma pessoa mais fechada, mais na sua e tal, mas cozinha muito bem. E não deixa de ser uma forma de amar. Isso que eu quero dizer, às vezes a pessoa expressa o seu amor em forma de arte, de comida, né? Então pode ser um pintor, pode ser um fotógrafo, às vezes a pessoa tem até isso, né? De ser mais fechado, mas se expressa de alguma forma. Isso tem muito ao lado da arte também. O meu pai é isso, ele faz rápido, mas, por exemplo, pai, nossa, tô com vontade de comer um creme de milho. E no dia seguinte tem creme de milho. Não, exatamente. Minha família é muito isso. Minha mãe é muito isso, assim. Você pode pedir... Mãe, você pode, sei lá, buscar tal coisa, fazer tal coisa. Às vezes ela vai estar na agenda dela na loucura, assim. Ai, putz, não vou conseguir, tal. Mas você falar, mãe, me faz aquele arroz com batatinha. Ou mãe, me faz o pastel. Mãe, me faz sua feijoada. Porque a feijoada é da minha mãe, né? A receita é da minha mãe. Nossa, ela vai dar um jeito. Talvez ela não consiga no dia seguinte uma feijoada, lógico. Mas ela, não, peraí, vamos marcar. Pedir comida pra minha família é uma coisa assim. Não pode. Uma forma de pedir amor. Então todo mundo dá, graças a Deus. Né? Uma convocação. Claro, eu só acho engraçado que sempre a comida está envolvida de alguma forma com a família, com amor e tudo mais. E cada uma tem um hábito, né? Na minha família a gente tem o hábito de dar de presente de aniversário. Então, por exemplo, hoje é meu aniversário. Da comida de... Hoje mesmo? Não. Tá. Gente, não, eu já estou me sentindo mal que eu não trouxe nada pra vocês, mas é que eu não saí da Tita. Mas eu vou mandar, não. Comida, gente, eu preciso chegar. Não me perdoem, eu vou trazer. A minha família, tipo assim, aniversário do meu tio. Aí minha avó, desde que eu sou pequena, o que você quer ganhar de cardápio do seu aniversário? Então ela faz um cardápio do que você pedir. Ela é a mesma coisa que minha mãe ali. Ela faz o que você pedir no aniversário. Ou você foi viajar e voltou pra cá, o que você quer comer? É um presente, é um almoço, é uma refeição inteira. Exato. Então é um carinho total. Comida. Dá comida de presente, não tem erro. Às vezes a gente fica pensando, o que eu vou dar pra pessoa? Gente, tem tudo. Pode ser bebê também, pode ser um vinho, pode ser um voucher da Tita, pode ser algo que a pessoa já saiba que gosta da Tita, mas enfim, comida é gostoso, vamos jantar ou receber em casa, tudo isso, com certeza é muito gostoso. Você que me ensinou isso, na verdade, de que comida gostosa é investimento. É investimento completo, porque eu lembro até mesmo, vai fazer um ano que eu fiz uma viagem, eu, minha mãe, minha irmã e meu cunhado, e a gente foi pra Campos do Jordão. Só minha mãe que já tinha ido e nós três ainda não tínhamos conhecido. Vamos. Daí a gente andou. E assim, é tudo que todo mundo fala, né? É frio, as casinhas é diferente, é peculiar, porque não tem, né, muito no Brasil. Então, o que eu lembro? Eu lembro que a gente foi numa cantina italiana, tinha um nhoque lá com molho pesto que eu comi até abrir o botão. Eu abri até abrir o botão. Então, assim, a memória é isso. A memória é o quê? Meu cunhado descobrindo que fundi você frita. Ele não sabia que fritava fundi. É cultura.
É cultura. Então, assim, a gente tira... É cultura, com certeza. Então, a gente tira... Aliás, tem as muita memórias comida disso. vem de histórias, né? De muitas histórias, como nossa feijoada, por exemplo, que era restos de, né, que os patronos deixavam, então os escravos fizeram. Então, assim, comida é história e é cultura. Nossa, eu já viajei nesse negócio aí, porque realmente, né, a feijoada vem de uma história que não era pra ser tão bonita. Mas a gente come todos os dias, a gente tem que ser muito grato, gente, pras coisas. Sim, exato. Nossa. Sim. Tem alguns livros de referência muito legal. Assim, tem um livro que chama História da Gastronomia no Brasil e no Mundo. É um livro, se eu não me engano, da editora Senac. Agora não, é um livro curto, mas ele é muito didático, assim, não é aquele livro cansativo de história, né? Porque tem alguns que tem um que é a História da Alimentação. Ele já é um livro bem grande, assim, tipo uma bíblia, com as letrinhas bem pequenininhas, sem imagem nenhuma. Então, já é pra quem é historiador mesmo, quer saber coisas e tal. Mas essa História da Gastronomia do mundo, do Brasil e no mundo, ele é bem interessante e conta. Inclusive, tem um trecho lá que fala de Sorocaba, dos tropeiros que passaram na região. E aí tem, né? A gente tem o bolinho tropeiro, acho que tem muita... alguma coisa aqui. É que a cidade de Sorocaba, ela não foi desenvolvida gastronomicamente cedo, né? Digamos assim, né? Demorou, eu acho que ainda está crescendo bastante. Mas tem algum, acho que é o bolinho caipira, né? Que é um de frango, que é da cidade. Tem o tropeiro, que também muita gente fala. Você não encontra em todo lugar, mas já ouvi bastante gente falar. E porque a cidade foi cruzada pelos tropeiros, né? Há muitos anos atrás. Então, inclusive, nesse livro tem também uma pequena citação, um trecho lá que fala de Sorocaba. Então, assim, é muito legal saber também. Gastronomia tem isso. Então, às vezes, a gente come história, de fato. Assim como vinho, assim como cerveja, tudo, gente. E às vezes não necessariamente é a história, por exemplo, do mundo, mas pode ser a história da sua família. Tipo, essa receita aqui é segredo da tia-avó de não sei quem. Então tem isso também. Também. E aí só fica na família, né? Porque às vezes a gente tenta apresentar. Na minha família tem eu já conheci algumas outras famílias que fazem, que já comeram, mas é super incomum. Vou falar aqui, vamos ver se vocês já ouviram falar disso. A minha avó sempre fazia pra gente. Sempre que ela fazia polenta, ela deixava mais durinha pro dia seguinte. No dia seguinte, no café da manhã, então ela corta a polenta salgadinha, como se você fosse fritar. Mas ela corta, né? Cortava em quadradinhos e colocava na chapa. Na chapa até queimar, assim. Ficava bem aquela queimadinha de chapa. Ela colocava num prato fundo e a gente comia com café com leite no prato. Então, imagina uma coisa meio nhoque, assim, sabe? Uma textura meio de nhoque, quente da chapa. A gente colocava... A cara de vocês tá ótima. Eu tô chocada porque eu quero provar. Não, eu quero provar! Eu quero provar! Eu vou fazer isso qualquer hora no restaurante. Não, porque assim, eu gosto da polenta mais durinha frita. Eu já sou a pessoa da... Eu troco a batata frita por polenta frita super. Completamente. Sem sombra de dúvidas. Eu amo polenta. Meu pai faz polenta, no primeiro dia eu como a mais molinha, eu como tipo... Eu sei que no dia seguinte vai sobrar, eu falo, vai ter frita amanhã. Então, daí agora você tá falando, ela na chapa crocante. Isso, ela fica crocantinha, mais queimadinha de chapa, só que aí tem que comer com um prato fundo. Aí ela sempre jogava açúcar, e é engraçado que o açúcar, ele não... Pra mim, eu lembro, assim, de todos os detalhes desse prato, a simplicidade dele, porque o açúcar, ele não dissolve por inteiro. Porque o açúcar, pra dissolver, você precisa ferver um pouco com algo, né? Então, se você põe depois no prato, como o prato tá frio, você põe o café com leite quente, tá bom, mas ele não chega a dissolver. Então, sempre no final do prato ficava aquele escraqueladinho de açúcar que você ia comer. Bem no detalhe, assim, do cristalzinho de açúcar que a gente ia comendo com os restinhos da polenta e o café com leite quente. Mas é uma coisa salgada com doce, né? O café sempre sem açúcar, então por isso que a gente colocava o açúcar depois. Mas assim, é uma receita que a italianada comia, quem veio da Itália mesmo, os bisavós, que eu tive pouquíssimo contato. E minha avó sempre fez e a gente sempre fez. Os meus sobrinhos, se eu não me engano, os filhos da minha irmã tem 3, né? O mais velho que gosta, que pede. A minha irmã mais nova, acho que nunca se encantou muito por isso. Todo o restante come. O meu filho, ele tem bastante restrição. Então, assim, eu ainda não apresentei. No momento certo eu apresento, mas porque
ele ainda não comeu, mas é uma coisa que a gente tem que levar por geração, assim, é muito coisa da família, é receita da família total. Com certeza algumas outras famílias italianas devem fazer, mas não é uma coisa que você procura no Google que você acha. Não, eu nunca imaginei um negócio desse. E eu fiquei assim, gente, por ser crocantezinho. Eu comia com leite. Fazia desse É igual o jeito, nordestino ela come cuscuz, toma com café. Então, assim, Ela cortava- tem variações, né, que a gente Ela consegue. fazia na chapa mesmo, mas não com leite. Não no café, isso é café da manhã, é É, acordar não. e comer no café da Ela manhã. fazia frita, fazia Chapa na chapa. na Na chapa chapa. comida. E depois a chapa ficava difícil pra lavar, porque ficava cheio de grudado. É, porque a polenta ela gruda, né, gente? Não tem como. Mas gente, fiquei com fome, já quero comer. Ai, gente, eu vou pedir pra alguém trazer alguma coisa da Tita pra vocês. Oh, meu Deus. Eu vou mandar. Eu posso mandar um áudio no meio do. Fica à vontade. Marina, todo podcast das meninas e eu esqueci de trazer alguma coisa pra elas. Como é que tá de entrega aí hoje? Me fala qualquer coisa, eu te passo o endereço. Traz um browniezinho que eu tô me sentindo super mal. Oh, meu Deus do céu. Que vergonha. Eu tô Passar o rosa. endereço. Vou ver. E a gente oferecendo sequinho, gente. Ela me pede um brownie. A gente vai. Ah, não, mas aí eu peço um biscoitito também. Porque vocês também. Biscoito. Aliás, a Marina que trabalha comigo é de um blog de comida também. Ah, pronto. Famoso na cidade. Quem Marina. sabe vocês já fazem um link com a Marina. A Marina já tá convidada, já avise ela. Fale pra ela quando que ela pode vir. Porque a gente precisa de mulheres pra gente conversar sobre Ela isso. divide mesmo. com o irmão, mas enfim, aí vocês falam só com ela, lógico. Vamos super, vamos super. Não, o melhor é que a Ju realmente é a pessoa da comida. Você quer dar um presente pra ela, você dá uma comida pra ela. Ela vai ficar feliz, alegre e contente, saltitante, inclusive. E assim, quando a gente se conheceu, ela sempre falava, porque eu vou em tal lugar e vou comer. E agora eu falo, amiga, eu tô com vontade de comer um negócio. Ó, conheci esse lugar, assim, assado, e ela passa toda a caveira do espaço pra nós. Entendeu? Ela faz o sommelier do restaurante. Um tempo aí, ela e o marido. Aí ela pediu. A carneada, não é? É. Aí ele veio dar parabéns pra ele, porque o que eles comeram, 5 pessoas comeram. Mas Não tem que servir. é bom Sabe, eles demais. ficaram olhando, eles comeram. Mas, gente, foi o que eu falei. O que a gente fez na pandemia quando fechou tudo? Comeu e bebeu e ficou assistindo séries na TV. Obrigada, entretenimento. É. Nossa Senhora. Comer é bom demais. Bom, e daí, Tita, descobriu aí a paixão pela culinária. Como que você começou a empreender na área? Já foi com restaurante direto ou não? Não. De jeito nenhum. Por favor, pessoas que saem da faculdade de gastronomia me ouçam. Não façam isso. Você tem muito que ralar ainda. Não, eu fiz gastronomia em 2003, me formei em 2005. Em 2005 eu fiz uma especialização na França e de lá pra cá ralei muito. Eu abri a Tita. A marca Tita a gente abriu foi quando meu filho nasceu, 2016, no ano que ele nasceu, 6 meses depois. Abri a marca, né, com a intenção de abrir algum lugar, mas comecei a empreender já ali, né, em 2016. 2018 inauguramos a Tita em janeiro de 2018. Então, assim, de 2003 até 2018, de fato, abri um comércio, né? Falar, agora eu tô empreendendo. Quer dizer, 2016, eu já tomei umas porradas de 2016 também. Então, vamos falar aí que foi 13 anos depois que eu comecei a empreender. Isso mesmo, a conta tá certa. Então, assim, ralei bastante. Eu acho que, assim, uma grande questão, algo que, assim, eu sempre fui muito dedicada e sempre fui daquelas que vestia a camisa como se fosse meu. Porque não é todo mundo que é assim. E isso é um grande diferencial para quem quer empreender também. Eu acho que é fácil falar, quero empreender. Nossa, eu vou empreender. Mas tá, o que envolve tudo isso, né? Você precisa... Empreender é fazer acontecer. E não sempre depende só de você para fazer acontecer. Então, eu acho que aí tem essa questão de, né, você ser uma pessoa mais madura, porque possivelmente você vai ter uma gestão de pessoas, de não só os funcionários como clientes, depende muito de cada ramo, mas isso eu vou falar do meu, que é onde eu sei e posso falar.
Então, o empreender mesmo, eu acho que no fundo eu sempre tive ali, né, na minha cabeça algum sonho e tal, mas nada que eu tivesse saído da faculdade e falado, nossa, já quero ser chefe, já quero ser dona e tal. Até porque, na época que eu fiz gastronomia, a gastronomia ela estava começando a ganhar televisão, né? Antigamente só tinha aqueles pequenos programas da tarde que dona de casa assistia, ninguém mais. Ana Maria Braga, que era classiqueira ela tava começando ainda, assim, né? A ficar famosa. Tinha, nossa, eu assisti mais. Não, nessa época ela já era famosa. Mas antes, né, eram outros programas, assim, ainda mais caseiros. 2 horas da tarde passava um programa de televisão com comida, não à noite, né? Então tem muito a ver com essa mudança cultural também, né? Enfim, da cozinha não ser só para dona de casa que tá aprendendo e precisa manter a comida dentro de casa. Sim. Então, eu tô super à vontade aqui, vocês viram, né? Tirei o sapato e tal. O empreender, assim, pra mim, eu acho que de certa forma veio um pouco da família também. Meu pai é empreendedor. Minha mãe, depois de algum tempo, começou a trabalhar com ele também. Então, assim, já tem um pouco, a gente já vivenciou essas questões. Acho que até por isso eu sempre fui muito cuidadosa, porque eu vi que nunca foi fácil, sem ter maturidade para entender, mas eu vi, assim, muitas questões. Meu pai, sábado, domingo, trabalhando, pensando no trabalho. E aí você fica pensando assim, eu nunca quero isso pra minha vida, né? Quando você é jovem, 20 anos, você fala, nossa, não quero isso pra minha vida, imagina. Saio do trabalho, eu vou desligar. Vou desligar. Nossa, às vezes eu falo, ai, que saudade de fazer isso, bater o cartão só e ir embora. Enfim, outro dia, fazendo um adendo, assim, outro dia eu tirei uns 2, 3 dias, tava na praia, trabalhando, respondendo, não sei o que, e eu vi uma família assim, se divertindo, sabe? Pulando, eu falei, olha que bacana, com certeza essa pessoa está de férias, bateu o cartão e tá tudo bem. E eu tô aqui, também estou me divertindo e também tá tudo bem. Eu pensei nisso, eu falei, é uma diferença, mas você precisa querer estar nessa situação também. E pra mim tava tudo bem. Então são perspectivas completamente diferentes. Você tem que entender que é isso. Então, não é que eu quero ser dono de negócio e ficar famoso e em alguns momentos você vai apertar o botãozinho ali, desligar e não ir, nunca mais. Tirei 3 dias de férias, tá? Eu brinco que eu não tiro férias, eu só fico ausente, né? Fisicamente do local, mas vocês também devem saber disso, né? Vocês têm aqui um escritóriozinho, mas que vocês fecham a porta, pode acontecer alguma coisa, pode tocar um alarme. Então, assim, por mais que vocês não estejam funcionando... Alerta o tempo inteiro. Alerta o tempo inteiro. Nossa, por milhões de razões. Então, assim, acho que empreender tem isso também, tem toda essa preocupação, né? E aí, assim, veio despertando depois que eu virei mãe, principalmente. Por quê? Eu já tinha feito uma longa jornada de cozinha, sempre tive grandes, assim, pessoas próximas, meus pais que sempre incentivaram também, né, a empreender, mas é isso que eu falei, eu acho que incentivo é legal, mas você precisa ter certeza de que você quer isso. Eu, quando me formei, sei lá, uns 5 anos depois, eu já tinha voltado da França, eu tive a oportunidade de assumir um restaurante como chefe, não como dona, nem nada. E eu sabia que eu não estava pronta para aquilo. Eu falei, nossa, não tem como eu assumir um restaurante. Isso não era nem o restaurante inteiro, era só a cozinha. Eu tinha meus 20 e poucos anos, eu falei, não, preciso ainda ralar muito. E não estava pronta, então assim, eu tive algum anjinho da guarda ali que falou, calma, não é essa hora ainda, e foi bom. Que essa decisão foi totalmente minha. Meus pais na época até me apoiavam, porque eles conheciam a pessoa que era dona do restaurante, uma pessoa até da família, e eles falaram, existiu essa oportunidade, o que você acha? Eu falei, acho que não. Eles, então tá bom, é isso aí, segue seu caminho e tal. Aí depois, casada já com filho, pensando em mudar de vida, já tava eu tive o Pedro com 32, né? Então, já tinha começado a ficar um pouco mais madura, aquela coisa toda, e virei mãe. Eu acho que virar mãe também vira uma chavinha bem bacana, assim, e sei lá, veio uma garra e veio uma coragem que eu, sei lá, eu nem imaginava que eu teria, assim.
E aí meu marido super incentivou também, eu falei, vambora, mas eu não quero ficar aqui em São Paulo. Até por uma rede de apoio que eu tenho aqui no interior, ele também no interior, a gente decidiu mudar pra cá. Ele é do interior, bem mais interior ainda. E aí a gente decidiu mudar pra cá, ele continuou trabalhando e eu fui na raça lá abrir a Tita. Então abri a Tita e comecei a aprender o que é empreender. Então, por mais que eu soubesse cozinhar, soubesse já liderar uma equipe, porque eu já tinha tido algumas experiências em liderança de equipe da cozinha. Eu estava liderando uma equipe pela primeira vez num geral. Tudo bem que a gente começou com 5 funcionários, eu acho que era a menor equipe que eu tive na vida. Mas pelo amor de Deus, aqui somos 3 e às vezes a gente não sabe o que a gente faz com a gente. Pelo amor de Deus. Então a gente começou, aí eu comecei aí a empreender e assim, não me arrependo, gosto muito. Tem dias mais difíceis, tem dias mais prazerosos, tem dias que a gente vai dar um podcast falando sobre isso e você fala, nossa, acho que eu tô indo no caminho certo. Mas foi aí que surgiu o empreender. Foi depois que eu virei mãe que eu acho que eu também queria tomar rédea da minha vida um pouco. Então, acho que o empreender também tem isso. Com certeza eu tenho essa vantagem de não bater o cartão. Sim. Né? Há uma liberdade, mas há uma responsabilidade. Muito maior. A responsabilidade é muito maior. Então, lógico que eu tenho essa liberdade, mas... Então, assim... E aí, hoje em dia eu falo, nossa, gente, eu trabalho mais do que quando se eu tivesse ficado em São Paulo fazendo o que eu fazia com meu filho, eu tava mais sossegada, pode ter certeza. Mas, assim, quando você Mas é uma delícia, é isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, não pode ser... Com certeza, foi o que eu falei, tem dias que é cansativo, que você fala, nossa, gente, tô aqui tanto batalhando, tô deixando de estar, de repente, de buscar meu filho na escola, tô deixando de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer. O que toda mulher faz, todo homem também faz, todo mundo faz, todo mundo, né? Mas a gente se culpa mais em algum momento, né? E então, assim, gostaria de estar mais presente em algumas questões e tal, mas... Então, e aí acontece uma coisa que você fala, ai, nossa senhora, hoje o dia tá difícil. Mas aí no dia seguinte, alguma outra coisa muito legal também acontece e vai. Então, é isso. Foi assim que surgiu o empreender. Mas olhando nesse lado seu empreendedora, o que foi mais difícil? Porque, como você falou, você tinha experiência da cozinha. Só que a hora que você vai empreender, você não é mais a Tita cozinheira. Você é chefe de cozinha, você é a dona. Então, você tem que pensar na finança, na organização, como que é a entrega, como que não vai ser, falar com o cliente, feedback, porque vira uma bola de neve. Eu nunca tive a pretensão de abrir um lugar, nunca imaginei que a Tita fosse tomar a proporção que tomou. E foi muito rápido. E para segurar isso tem que ser mais porreta ainda, falando em francês. Isso. Foi levinho. Mas porque, assim, realmente começou a ter um burburinho. Eu nunca morei no interior na vida. Chegou! Maravilhoso! Eu vou assim, gente, quem que é? Gente, Mais uma pessoa pra chegar. Pausa que a Marina chegou. Fui salva. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina. Trouxe aí uma comidinha pra nós. Bom, a gente tinha perguntado sobre a maior dificuldade, né, de empreender. Porque tava ali como chefe de cozinha, mas daí agregou um monte de outras funções. Um monte de outras funções. Então, aí eu tava contando que eu não imaginava isso tudo. Tanto é que a minha intenção, quando eu abri a marca Tita em 2016, a gente criou um site e eu coloquei lá, né, minha história, meu currículo, entra em contato para encomendas e tal, porque... Como eu ia montar algum negócio, eu ia ficar um ano e pouco num processo, né, que eu não poderia trabalhar para outra pessoa, senão não ia acontecer também, né? E mudei para Sorocaba e tudo mais. Então, o que aconteceu? Nisso tudo, aí eu escrevi lá assim, eu lembro bem no começo do site, eu devo ter uma foto. O site tinha escrito ateliê, que era em breve, né? Então, assim, na minha cabeça, era uma coisa muito mais direta comigo, né? Eu jamais imaginei abrir algo que fosse tomar tamanha proporção, foi o que eu falei. Tanto é que a Tita, eu comecei realmente com 2 pessoas para me ajudar na parte que eu não saberia mexer. Cozinheiro e computador não é o grande lance. Então, a gente não se ama tanto assim, é necessário, mas...
Não é onde... Eu não passo o meu dia sentado no computador, então a gente não tem essa... Né? A gente não se ama tanto, eu e a máquina, é mais o fogão. Então eu precisava de alguém que fechasse conta, abrisse conta, passasse maquininha de cartão, essas coisas que a gente nunca fez. Então vieram 2 pessoas para trabalhar lá. 2 pessoas para me ajudar na cozinha, porque eu sabia que sozinha não ia conseguir. E mais uma pessoa para ajudar numa limpeza geral, porque também a gente não ia conseguir. Então assim, apesar do lugar parecer grande, ele sempre foi pequeno e a gente colocou uma mesinha ali para sentar e tal. Então tudo que eu desenhei aconteceu muito mais. Então, nesse processo, eu fui aprendendo muito mais. A minha intenção é que fosse muito mais ligada comigo. E ainda é. Mas hoje, as pessoas já têm autonomia, muito mais autonomia. Também fui fazendo outras pessoas crescerem, aprendendo. Eu fui ensinando tudo que eu sabia para terem realmente autonomia e tomar decisões. E aconteceu. Hoje, por exemplo, eu não fui até lá. Com certeza, de manhã já conversei, agora já falei, tá tudo bem, vocês viram, né? Amanhã tá tudo bem, fica tranquila, que tal, não sei o quê. Porque eu sei que eu também formei profissionais da minha forma que podem responder por mim, e se for alguma coisa que elas não consigam responder, elas vão me acionar. Então, acho que o grande desafio foi esse, porque eu não imaginei fazer algo que fosse ficar tão grandioso. Porém, eu não imaginava também, mas que eu tinha capacidade para isso. E quando você se sente seguro, você só vai. E eu tô indo ainda, né? Tô indo. E vai continuar indo, se quiser. Então, assim, eu vou indo e quem vem comigo vai crescendo junto. E eu acho que eu tenho o meu jeito de empreender. Nunca fiz. Nossa, meu pai, que é empreendedor e há muitos anos, fez uma série de cursos. Ele teve uma escola mais básica, fez um curso de formação depois, mas outras gerações, outras dificuldades, outras questões. Então, assim, ele fez muito curso de empreendedorismo, que era muito legal. E ele falava pra mim, faz. Eu falava, ai, nossa, que saco, eu não quero. No fundo, já tava ali no sangue, sabe? Um pouco do que eu via em casa e um pouco do meu jeito de ser também. Então, por isso que eu falo que o meu marido, ele fala o contrário, assim, ele fala... Empreender é possível aprender, né? É possível virar, sim, um empreendedor. Tem muitas ferramentas para você saber fazer. E eu não tenho... eu sempre fui um pouco ao contrário. Eu não gosto... Hoje me interessa ler livros sobre empreendedorismo, sobre como gestão de pessoas, sobre como gerenciar isso, aquilo e tal. Mas eu leio e eu falo, nossa, mas isso eu já sei. Já vem, já é uma coisa que para mim é natural. Então, assim, acho que os grandes desafios são o próprio Brasil, que é muito difícil, né? A gente não tem questões, enfim, burocráticas que nos facilitam. Então, se você quer fazer tudo muito certo, você, falando em francês, só toma no cu. Isso aí, muito bem. Fortemente, mas faz parte. Mas faz parte, né? Então, a gente está ciente disso. Então você começa a lidar com essas questões. Não é só, eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar e eu sei fazer uma gestão de um local. Não, tem muitas outras questões envolvidas, né? Agora, o lado financeiro nunca foi o meu lado aflorado, melhor lado. Então eu sempre iria precisar de alguém, com certeza, que eu contratasse alguém ou não. Como a empresa era muito pequena também, nem a intenção era ser tão grande... Meu marido veio nesse momento e ele, que é formado em engenharia, fez pós em administração financeira e tudo mais. Então, assim, ele é o cara do Excel e dos números. Uhum. Então, ele, desde o começo, foi fazendo junto, né? Quando a Tita, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, fechou, né? Fechou na pandemia, mas um pouco antes, a gente já estava com um número de funcionários de 22 funcionários. Nesse momento, ele já não estava mais conseguindo fazer longe também. Então, ele acabou saindo do trabalho dele e entrou de vez na Tita para fazer toda essa gestão. Veio a pandemia, daí tudo mudou novamente, todo o cenário mudou e a gente se readequou e tudo mais. Mas hoje a empresa tem menos funcionários. Hoje a empresa, né, como se ela se dividisse. Falando da Tita em si, ela, né, vai se dividir em 2, né? Então é o Tita para sentar restaurante no futuro, que abriremos, se Deus quiser, em agosto. Com esse podcast, espero que esteja já para inaugurar, assim. Ai, se tiver, vai ter um endereço na tela para vocês irem. Não, o endereço já existe. É o do
do Campolim. É do lado do trabalho da minha irmã, ela já tá memorando desde já. Mas não é aquele negócio enorme, é só um pedacinho, tá? Vai ser pequenininho igual. E aí vai ter e aí o Tita pra levar continua, que é a Tita Rotisserie. Então, aqueles 22 que a gente tava dentro de um lugar, hoje a gente pensa, né? Então desmembrou, vai ficar 10 pra cá, 12 pra lá. A princípio, como é muito no começo também, a gente querendo ou não tá investindo novamente e tudo mais. Eu não sei como é ter esse segundo filho físico, né? Assim, de loja. Então, a princípio, o Thiago tá trabalhando em outros lugares também, mas ele faz toda a gestão financeira. E eu já tenho funcionários que estão com a gente desde o começo, que faz toda a gestão junto com ele. Então, diferente do começo, que ele fazia sozinho, hoje ele já tem um braço direito, que é a Marina. Então, no administrativo, e eu tô em tudo, né? Eu tô um pouquinho em tudo, eu sou um polvo. Mas é isso, então assim, empreender é difícil sim. A maior dificuldade, eu acho que são todas as questões para você conseguir fazer funcionar de fato. Não é só ir lá e falar, nossa, eu sei cozinhar, então tá bom, então eu vou criar um Instagram, vou mandar para os meus amigos, vou pôr na conta do WhatsApp e manda aí para vender. Não, isso é uma coisa caseira informal, né? Um trabalho formal, você precisa ter seu CNPJ, seu endereço, a vigilância sanitária, o banco que está envolvido com questões de cartão de crédito, de taxas e isso e aquilo, impostos que você paga, o quadro de funcionários que você paga imposto em cima de imposto por conta de produto, uma série de coisas. Então, assim, essas são as dificuldades, mas a dificuldade de qualquer empreendedor. Então, não que fosse algo que fosse novo, mas hoje que eu tô abrindo uma segunda, a gente já sabe o caminho, né? Vai surgir surpresas, com certeza, mas já fica um pouco mais fácil, porque a gente já sabe o caminho a seguir, né? Então, o primeiro foi muito mais difícil, com certeza, mas aconteceu e vai acontecendo. Eu acho importante a gente levantar todos esses pontos, porque eu vejo muito que na internet hoje tem seja seu próprio chefe, empreenda, lá, e parece que as pessoas vendem uma coisa de Disney, e eu não acho nada Disney. Eu concordo plenamente com você, eu comentei isso outro dia, sem querer, até com uma pessoa, que depois ela falou, eu falei, com o que você trabalha? Ela falou, eu sou gestora não, como é que ela falou? Eu sou um coaching para empreendedores. Eu falei, entendi. Mas, enfim, eu acho que sim. Existem pessoas que precisam de um coach, que precisam ouvir e etc. Mas é isso. Eu acho que as pessoas pintam de cor da Disney, né? Que é super fácil. Vai lá, empreende. Eu falei, nossa, o mundo então pode ser inteiro empreendedor. Ninguém vai ter funcionário, porque todo mundo vai ser, né? Todo mundo sozinho. vai se empreender, pronto. E porque benefícios do governo para empreendedor, para isso, para aquilo, não sei o quê. Eu assim, não acho que as pessoas têm noção do que é. Falando da minha área específica, eu vejo muita gente ainda saindo da faculdade, indo lá porque tem o dinheiro ou porque achou uma oportunidade, mas ainda não sabe nem como o básico do básico, porque assim, não é só abrir, né? Então, eu vou falar da minha profissão. Não é só abrir, você precisa fazer toda a gestão lá dentro também. Não só de pessoas, como de desperdício, evitar o desperdício. Como que você faz uma receita, perdeu, não vendeu, então o que a gente pode fazer? Como que pode transformar? E isso tudo eu só sei fazer porque eu vivi muito tempo. Eu tenho uma caixinha assim de ideias que eu anoto e desanoto, e se deixar a gente lança produto novo o tempo inteiro, pensando, mas assim, foram anos construindo isso. E não é só saber fazer a receita. Você vai lá na faculdade, você aprende a fazer um molho bechamel. Você põe a manteiga, você põe a farinha, você põe o leite, põe o que tem que pôr mais lá, louro, cebola e papapá, bota, beleza, tá bom. Só que, e se esse molho não vender? Eu posso congelar? Eu não posso congelar. E se esse molho, eu posso isso, eu posso aquilo? E se a pessoa fizer errado, como é que eu conserto? Aprender a fazer a receita do básico, do zero, todo mundo pode fazer. É só pegar um livro bom, pegar uma aula boa e seguir e fazer. Outra coisa é você, de fato, fazer 1000 vezes esse molho bechamel, ver como ele deu errado, como não deu, como que reaproveita, como que congela, como que não congela, e se, enfim. Então tem vários ICs que você só vai aprendendo fazendo, e ainda assim você não aprende tudo. Eu, com a Tita, aprendo muita coisa ainda. Mas foi o que eu falei, como a gente já tem know-how, já tem bagagem, é muito mais fácil. Né? Então, assim,
Com certeza, eu aprendi muito com o cliente, com o serviço, com o atendimento, principalmente. Porque não era a minha maior bagagem. Eu passei por experiências, mas eu nunca tive um negócio que era meu e abri a porta e aí de repente o cliente passa um feedback X, que ele pode às vezes estar certo, às vezes não. E como responder isso sem ter um problema e tal. Cliente nem sempre tem razão. Essa frase do cliente tem sempre razão, pra mim não... Tem que aprender a filtrar, né? Tem, super. Isso aí já caiu por terra faz tempo, né? Veja bem. Mas, como também apresentar pra ele que ele não tem razão de uma forma que seja educada e não ter um problema, porque o boca a boca, hoje em dia ainda mais... Não é nem só boca a boca, mas o Instagram, tudo isso, qualquer coisa que você fala, você filma, você sai não sei aonde, as pessoas interpretam de uma maneira errada. As pessoas escondem até, na verdade, atrás do celular e falam o que elas gostariam de falar, independente se tá na cara ou não. Então ficou até pior. Ficou muito pior. Então isso tudo eu venho aprendendo bastante, acho que já... Ainda erro sim, assim como também faz parte. Errar faz parte, não é que todo dia eu acerto a receita. Mas eu hoje, com receita, às vezes eu passo na cozinha, só dou uma olhada e falo de longe, assim, a gente já tem um olhar mais clínico de aquilo ali tá errado. Dá uma olhadinha, de longe, né? Pra uma receita, alguma coisa você olha, você fala, isso aí você não tá fazendo certo. Então isso pra mim já é mais fácil. Agora, às vezes acontece alguma situação e aí a gente responde de uma forma que eu achava que era certa, mas... Daí você fala, putz, não devia ter respondido dessa forma. Ai, que cagada. Puta, errei. Tá, não, isso aqui é bom. Então chama a equipe na próxima vez. Então, ó, próxima vez a gente vai fazer assim, assim, assado. Então, assim, a gente faz. Eu falo que a gente tem um jeito tita de ser, de atender também. Eu planto um pouquinho da minha sementinha para todos. Eu nunca chamei uma equipe de treinamento para falar, ensina todo mundo a fazer. Porque eu gostaria que as pessoas sempre se sentissem em casa. E tem dado certo essa fórmula. Então é o que eu penso em fazer também agora no restaurante. É um serviço informal que vai acontecer e tudo mais. Então é isso. Assim, eu acho que empreender é isso. É acertos e erros e acertos o tempo todo. Errou, volta uma casinha, só não pode continuar errando, né? E eu acho que o grande desafio também é sempre renovar o tempo todo. Eu falo que, se tratando de uma cidade pequena, entre aspas, né, do interior, porque é uma cidade grande, mas que tem uma característica, também, né? Tem uma característica ainda provinciana, tem um quê? Foi por isso que eu vim pra cá também. Se eu quisesse morar no Fervo, em São Paulo, eu tava lá. Mas só vivendo na pele pra saber, né? E principalmente em comércio. Eu não abri só um restaurante, eu abri um comércio. Então, assim, comércio é uma loucura. Tem dias que a gente acha, nossa, hoje vai bombar. Não aparece ninguém. Porque choveu, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. No dia seguinte, ninguém fala, nossa, ontem foi fraco, então, sei lá, todo mundo viajou. Puf, bombou. Então, tem muitas questões, assim, a gente vai aprendendo e vai, então, e é isso que eu falo que ainda numa cidade menor, a renovação, ela não pode ser mensal ou de meses em meses, ela é quase que semanal, assim. Aconteceu alguma coisa aqui que a semana que vem a gente já faz pra melhorar, pra trazer novidade. Não pode ficar esperando, né? Não, esfriar nem não nada. pode. E vou te falar, quando eu cheguei aqui na cidade, eu ouvi muitas pessoas me chamarem e falar, você sabe que não vai dar certo, né? Só pra te avisar, aqui na cidade é assim. A cidade, você vai, todo mundo vai, e não é mentira. Essa pessoa falou a verdade pra mim. Foi muito duro de ouvir no dia, e eu falei, essa pessoa... é louca, né? Que isso? Isso é uma forma de incentivar quem acabou de abrir um negócio. Não foi legal, porque não era uma pessoa próxima e eu também não estava fazendo nenhum tipo de consultoria com ele para falar, me fala real, vai. Se alguém virar para mim hoje, aproveitem a dica. Ele estava certo. A cidade tem essa questão, né? Alguma coisa nova, vai todo mundo para lá. E abre o Sorocabano, né? Tem essa coisa de querer conhecer. Só que aí é isso, a pessoa para no tempo e também não faz mais nada, não quer criar mais nada, não gera nada de novo na empresa ou no negócio. Lógico que as pessoas vão para outro lugar. E é isso. Então, assim, ele falou para mim, você vai fazer assim e depois você vai fazer assim, né? Fez uma curva lá para baixo. Pra quem tá só ouvindo, né? Eu vou explicar. Vai lá pra baixo, você vai subir e vai descer. Ele falou, mas é assim, tá? Então não se empolga. Graças a Deus. Foi. E eu ouvi isso. É muito errado. Sabe o que é pior? Eu ouvi isso de um fornecedor meu.
Moço, se eu me dou bem, você se dá bem. Como que você fala isso, meu Deus? Ele tem bons produtos, gosto muito, mas não é uma empresa, enfim, que eu acho que se reinventa, né? O que tem é muito bom, mas também não quer se reinventar. Então, lógico, não vai... Gente, vocês conhecem a marca. Não sei o quanto tempo faz que vocês acompanham a marca. A gente se reinventa o tempo inteiro. Não é que se reinventar no sentido... Fica trocando o nome, fica trocando o tipo. Não é isso. É gerar assunto, gerar... Não é Instagram que vai... Curiosidade, né? Então assim, recentemente a gente lançou o trailer, agora a gente tá fazendo evento, então você vai criando outros caminhos também. Estamos abrindo outro restaurante. A gente só se fez um rebranding, que é outra história, da Tita, quando teve a pandemia, né? Que aí nos fez pensar, então, para que caminho a gente vai? Já que a gente tá sendo obrigado a sentar e pensar, nessa hora a gente... Pode ser mais estratégico daí, né? Foi, então a gente realmente começou a mudar um pouquinho, mas, né, mudou a cor, foi uma coisa muito bacana, assim, que aconteceu e foi muito bacana. Então agora vamos abrir e vamos desmembrar essa Tita. Então a gente fez esse rebranding, mas a questão de inovar é o tempo todo, assim, que seja com uma receita nova, que seja... então, assim, ao longo da pandemia, nossa, as primeiras semanas a gente fazia sugestão do dia. De repente você percebe que uma hora já não tá funcionando mais, porque também mudou um pouco o comportamento. Então, poxa, então não vamos fazer minha sugestão do dia, vou fazer da semana. E aí, de repente, a gente faz duas mais bacanas e deixa um cardápio, aí muda. Aí vai não sei o que, aí muda. Então, assim, não é mudar a receita, não é mudar algumas fórmulas e mexendo um pouquinho na fórmula sempre. Então, e principalmente eu percebo isso por ser do interior, porque eu vejo outras marcas grandes de São Paulo que se reinventam, que fazem novidades, que é muito legal. Mas eu imagino, eu não posso falar porque eu não tô lá na pele deles, mas vendo de fora eu imagino que eles não tenham que se reinventar com tanta frequência. Esse é um desafio que eu acho que aqui na cidade, pra mim é esse, eu tenho que me reinventar o tempo inteiro. Sim, e é engraçado que eu vejo assim que Sorocaba tem uma questão meio de ser tradicional. Então, às vezes, a gente não quer nem que a empresa mude muito. A gente quer ir lá, comer o que a gente sempre come, por exemplo, a própria coxinha da Real, que a gente espera que tenha coxinha, só que a Real mesmo tem várias outras coisas que eles fazem para ter esse movimento. Um comentário que eu vim pensando nisso agora, falando exatamente da Real, que é uma grande empresa daqui de Sorocaba, não tem nem o que falar. Você acabou de fazer... Olha a sua frase. Você falou 2 vezes. A coxinha da Real, não sei o que, da Real. A Real é uma padaria. Olha o tanto que ela já não se reinventou, que todo mundo se refere a ela como Real. Da Real só. É da Real. Não precisa mais... Não precisa mais falar, eu vim pensando nisso, sabia? Eu acho que eu devo ter visto alguma propaganda. Eu falei, nossa, vou passar na Real. Então, assim, a Real ela virou um shopping gastronômico, não sei. Nossa, completamente, virou. Ela é um mini mercado, ela é muito mais que uma padaria. Mais. Ela já tem o café, já tem restaurante, já tem tudo lá dentro dela. Tenha sido isso tudo planejado, mas foi, e o tanto que eles se reinventam. Sim. Exato. Então é isso, a Real é a prova de que a coxinha tá lá, mas olha o tanto de coisa que eles foram fazendo ao longo dos anos. E então, até mesmo tradicional, eles fazem o Festival da Coxinha, tem vários outros sabores que é pra eles terem o quê? Esse bafafá. Exato. Eles têm o Festival do Canole, ô Real, se vocês estiverem me ouvindo, façam mais vezes, eu adoro o canole. E o canole deles é tão gostoso, mas eles fazem uma vez por ano durante 2 semanas só. Alô, Real, só que aí eu não... tá ouvindo também, vem aqui, a gente também quer conversar com alguém da Real, vambora. Eu não consigo comer tudo que eu gostaria em 2 semanas só. Eu fico passando mal, depois enjoa, né? Mas são fórmulas que você tem que estar o tempo inteiro atento. Não é só falar, o fulano tá fazendo assim, vou fazer igual. Acho que tem muito isso aqui também. As pessoas olham e falam, olha lá, tá fazendo assim, vou fazer igual. Tá fazendo assim, vou fazer igual. Teve a febre dos restaurantes sushi, né? Que do nada abriu 60. Você não adianta copiar, você tem que criar a sua própria fórmula. Inspiração é muito legal. E eu vejo que a Tita hoje é uma inspiração para várias pessoas. Mas não adianta querer copiar, porque é só a gente que tá ali que sabe por que tá funcionando. Essa semana a gente fez o trailer, eu fiz quando vocês puderem, vão lá um dia. A gente faz na hora do almoço, é muito gostoso, com valores bem bacanas, acessíveis. Que nem outro dia eu fiz um cassoulet com pato, outro dia eu fiz um arroz de polvo, lógico, que são pratos um pouco mais caros, mas anteontem, né, no feriado, teve uma sopinha de feijão, teve empanada da feira, que é uma empanada que, gente, ela é maravilhosa, com ovo inteiro dentro. Eu vi foto disso, eu achei maravilhoso. Então, eu não faço todos os dias. É igual o canole, entendeu? Lógico, não é igual
igual, porque eles fazem só uma vez por ano. Mas aí uma funcionária minha, alguém me falou, ai, por que você não faz isso todo dia? Todo mundo ama. Eu falo, porque se eu fizer todo dia vai ficar parada na vitrine e não vai vender. Porque daí todo mundo vai saber que tem, então o dia que eu quiser lá eu passo eu como. Isso, exatamente. Que é igual a minha banoffee, por exemplo. Hoje a minha banoffee, a gente chegou numa fórmula. Todo mundo quer a banoffee todos os dias. Só que a banoffee é uma coisa que eu tenho tudo pré-pronto e eu vou colocando na vitrine de 5 em 5. Fim de semana que a gente sabe que vende mais, põe de 10 em 10. Ah, precisou mais? Repõe. Rapidamente eu consigo, então a gente já achou essa fórmula e vai fazendo. Uma empanada, eu preciso fazer a massa, eu preciso fazer o recheio. Então, assim, eu não posso deixar ela ali na mão. Ah, assa 3, põe. Ah, assa mais 3, pronto. Então, qual que é a fórmula? A cada 15 dias, a cada um mês eu faço. Quem ama vai lá. Hoje tem empanada. Então, acho que essas são as questões. Eu falo pra caramba, né, gente? Já devo ter passado já. Eu vou bater recorde de novo em todos os podcasts da cidade. Tita, agora pensando assim, que você falou que você teve que ter muitas experiências antes de abrir a Tita. E a gente, até mesmo a gente conversou no WhatsApp, né, antes de vir pra entrevista mesmo, e a gente falou que é engraçado que quando a gente pensa em comida e a gente pensa na nossa casa, a gente pensa numa mulher cozinhando, né? É uma construção aí que a gente lida. Só que a hora que a gente pensa numa cozinha profissionalizada, a gente imagina um homem cozinhando. Você sofreu? Você via muito isso? Como que era essa... É curioso você perguntar. Curioso não, né? Era uma coisa... tem tudo a ver com o podcast de vocês. Eu acho muito legal, assim, falar sobre esse assunto. Lógico, lembrando que é sempre a minha opinião, né? Acho que é muito importante, pode ter pessoas que discordem, assim, comigo. É um fato, se você for pensar aí na gastronomia antigamente, que a gente até falou um pouquinho há pouco, que só tinha tarde, né, os programas para dona de casa que aprendia a fazer, né, então era uma coisa muito óbvia que as mulheres estavam em casa, cultural. Não que todas, isso era uma regra, mas existiam as exceções, mas a maior parte das mulheres estavam em casa e os homens trabalhando, isso é uma cultura, né, aí uma louca lá se rebeliou e falou, eu também quero, né, então... Agora a gente nessa geração também fica reclamando, né? Que a gente tá querendo demais e aí a gente quer que o homem seja tudo que a gente demorou anos pra ser. Exato. Então, assim, as mulheres... Gente, calma lá, gente. Calma. Respirar. Vamos dar uma mãozinha e se ajudar, já tá suficiente. Então, eu acho que, assim, a gente já criou um caminho muito legal. Hoje, os programas de televisão são pra todos. Em todos os horários. Existem programas de TV, criou-se recentemente, acho que foi na pandemia, um canal Sabor e Cultura, Sabor e Arte, alguma coisa assim, que é gastronomia o dia inteiro, então tem horário para todos os dias. Muitos homens dentro de casa começaram a gostar, então, né, isso já começou a mudar dentro de casa. Agora, na cozinha profissional, de fato, existe bastante... ainda existe, eu vou te falar assim, a minha experiência, vou falar da minha experiência. Eu tô com a Tita já há quase 6 anos, né? Antes disso eu trabalhei 5 anos como chefe particular para uma pessoa, uma família em São Paulo, atendi a família, convidados dessa família e tudo mais. Então, querendo ou não, já tô aí 11, 12 anos fora da capital da gastronomia, que é São Paulo, né? Maior. E onde eu teria uma referência dessa concorrência e tudo mais. E aí eu abri o meu negócio. Eu abri o meu negócio sendo uma mulher e tendo os meus valores, meu pensamento e tudo mais. Então, até onde eu trabalhei para alguém, e uma das últimas cozinhas que eu trabalhei, que isso foi em 2011, foi uma cozinha extremamente machista. Eu fiquei 2 anos nessa cozinha. Nossa, eu aprendi muito de culinária, assim, da cozinha que eu aprendi ali, foi uma liderança que eu tive, mas a bagagem de gastronomia foi muito incrível. Porém, foi muito massacrante estar num ambiente onde 70%, 80% eram homens, né? Eu tive boas escolas de cozinha, essa foi a mais difícil, que eu fiquei bastante tempo. Os outros lugares que eu passei, eu vi lugares já mais
atualizados, mas já meio a meio, homem e mulher, né? E assim, eu acho que pra mim esses lugares ficaram como referência de quando eu resolvi abrir o meu negócio. Então, alguns lugares que eu passei, que foi até com a chefe Paula Carrossela, era uma cozinha super bacana. É o amor da minha vida, essa mulher. Eu assisto os vídeos dela só porque eu acho lindo ver ela cozinhar. Ela tá bonitinha, né? Meu Deus. Isso foi... Nossa, eu trabalhei na cozinha dela, né? Que ela era consultora na época, em 2004. Tem bastante tempo. Ela também tava bem no começo, imagina. E eu tava, né, começando a engatinhar na cozinha. Eu comecei como estagiária, como meu primeiro estágio mesmo de cozinha em restaurante, pra você ter ideia. Daí, bom, enfim, depois trabalhei com a cozinha da Helena na época, hoje não faço ideia como está. Então, assim, tô falando da minha experiência na época. Trabalhei em alguns outros lugares onde tinha um mix. Trabalhei num buffet muito grande em São Paulo, que já tinha essa cultura mais antigona, assim, de maioria homem. Mulher faz salada e sobremesa, sabe? É meio que o mais pesado. E assim, eu sou pau pra toda obra. Fiz várias consultorias e ao longo da minha profissão, veja bem, abrindo um parênteses, fiz consultorias no momento que eu já estava já uns 10 anos depois de carreira, tá? Você não sai da faculdade fazendo consultoria também, gente. Por favor. Bom, enfim. Então, assim, passei por esses lugares e fui levando de bagagem. Mas eu, sendo pau pra toda obra, quando fiz consultorias, cheguei até lavar chão da obra pro cara que abria algum lugar. Se precisasse, vambora. E assim, eu acho que é isso. A mulher, ela também tem que se posicionar. Existem mulheres que não nasceram pra isso, assim como tem homens que também não nasceram pra isso. Eu acho que é pros dois isso, entendeu? Tem homens que não vai ser pau pra toda obra, pra pegar peso, pra ser rusticão, e é isso. Então, mas a gente sempre foi mais criticada, né? Ai, a mulher não vai aguentar, a mulher não vai fazer. E eu sempre fui daquelas assim, não, eu vou sim. E por isso que eu estive em vários lugares de me posicionar, que eu iria ajudar, iria fazer e tudo mais. Então, passei por vários lugares. Tive essa última experiência. Quando eu abri a Tita, lancei aí a marca e tal, ninguém me conhecia na cidade. Então, assim, hoje as pessoas me conhecem, mas no começo ninguém sabe da onde que ela veio, quem é a família dela, onde que ela morou, aquela coisa toda. Então, teve essa questão também, que é um pouco da cidade, né? Lógico. E aí, coincidentemente, todas as minhas funcionárias eram mulheres. 5, não foi de propósito, foram 5 mulheres. Quando a gente foi crescendo, entrou mais uma mulher. Mentira, o primeiro foi um homem. Daí entrou mais 2 mulheres. Tô aqui lembrando de cada um na minha cabeça. Então eu já tava com 7 mulheres e um homem. Depois de um... mulheres. Fizemos até essa brincadeira em algum momento. Depois ainda cresceu mais um pouquinho, entrou mais uma mulher. Então, comigo, se eu não me engano, em um momento na cozinha... Só na cozinha não, na equipe toda, né? A gente tava, sei lá, com umas 10, 12 mulheres e um homem. Bem no final, quando eu falo, tem um timing aí, né, na pandemia, né? Em 2020, a gente tava com 2 homens, de 22 funcionários, 2 eram homens. Se eu não me engano, era isso. Te confesso que, assim, também, mulher demais não é fácil. Porque a gente tem nossas questões hormonais, tem sim os ciúmes, tem uma dificuldade maior para lidar com algumas coisas e não é fácil, não é fácil. Então, honestamente, eu sou super bandeira mulheres, sim, mas eu acho que para trabalho o ideal é estar meio a meio, tá bem balanceado. Lógico, às vezes vai estar 70-30, às vezes vai estar 60-40, mas o ideal é o meio a meio, porque o homem tem algumas questões que eles são mais de boa. Agora, mulheres, tem coisa que você fala, vai, vamos limpar, vamos catar esse fogão e, putz, não topa, não aguenta, ai, nossa, sabe, você fica até, é engraçado, eu, por mais seja mulher, né, e sou dessas que vou lá e faz, mas não, também tá no... É uma minoria. É uma minoria. Exato. Então não adianta a gente reclamar e levantar a bandeira feminista se a gente também não vai lá e faz. Só criticar é fácil. Então é isso que eu quero dizer. Então acho que o meio a meio é muito legal. Eu lembro que
2018 ou 19, teve uma mulher que veio pra cá, depois vocês pesquisem sobre ela. O nome dela é Maria Canabal, com 2 N's, eu acho. Ela é uma super feminista da gastronomia, né, mundial. Ela super levanta a bandeira das mulheres na cozinha. Por exemplo, recentemente fizeram um documentário, não lembro qual foi a empresa que fez, mas fez um documentário sobre chefes de cozinha, só tinha homem no documentário. Então, é isso que ela briga pelo posicionamento das mulheres, né? Que hoje a gente já, nossa, quantas mulheres, Helena Rizzo ganhou melhor chefe do mundo. Quantas mulheres aí a gente já não conhece, Ana Sophie Pic, que é francesa, enfim, tem... O reconhecimento feminino... Janaína Rueda hoje, que tá aí bombando, né, fazendo muita coisa. Quantas mulheres a gente tem, Roberta Subraca, sou apaixonada também pela cozinha dela. Então a gente tem muita mulher de referência, e pode ver, é tudo mulher porreta, que tá ali fazendo. Então eu acho que é isso também. Sim. Não adianta a gente só levantar a bandeira e não fazer, só sair na rua e falar, as mulheres têm que ter direito. Eu acho que sim, vai atrás do seu, mostra que você é capaz, que é legal. Ter só mulher numa equipe, eu não acho que é fácil. Vocês todas são mulheres aqui, não sei como eu que te pergunto, mas... Não é fácil. Essa Maria Canabal deu uma palestra muito legal falando sobre isso, voltado para gastronomia, que ela brigava pelas mulheres aparecerem mais, né? Então eu acho muito legal, mas só mulher é muito difícil. Então eu tenho foto da primeira equipe da Tita que a gente tirou, só tinha um homem ali na foto, e eu olho para aquela foto e falo, nossa, era uma equipe muito legal, mas quando resolvia estar todos de TPM, gente do céu, não, qualquer bronquinha que você dá, leva pro lado pessoal, e homem nesse caso tem um pouco mais, então com certeza por questões hormonais também, que a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender. Então assim, são várias coisas que eu acho que assim, vem mudando bastante o comportamento. O homem está se colocando mais na cozinha. As mulheres estão sendo reconhecidas como chefe de cozinha, sim, dentro da nossa profissão. Vem acontecendo, mas ainda tem uma... eu conheço... Existe uma resistênciazinha ainda, né? Existe, que a mulher não vai aguentar, mas eu acho que deve ser para toda a profissão, não sei. Não, eu acho que é toda a profissão porque a gente carrega um pouquinho mais de bagagem, dependendo, né, da situação. Porque o estigma. Exato. É isso, gente. As mulheres não faziam acontecer, eram donas de casa. Minhas avós, por exemplo, as duas eram donas de casa. Minhas também. Mas minhas avós sabiam só ler e escrever, e ponto e basta. E assim, aprendi a cozinhar com elas, sabiam e tal, mas nunca tiveram nenhum tipo de estudo além. Já a geração da minha mãe já mudou um pouquinho, né? E aí vem mudando, mas algumas pessoas ainda carregam algumas bagagens. E é difícil a gente simplesmente falar, beleza, a partir dessa geração agora é assim que funciona. Não existe esse desligar de todo mundo. Então é uma adaptação. E aí ao mesmo tempo a gente tá fazendo um monte de coisa e tá cobrando do homem que ele também faça igual a gente. Ele vai precisar de uma adaptação, amiguinhas. Entendeu? Então, assim, é isso. Você quer, né, um cara que seja pai, que seja um amor. Eu tenho uma psicóloga que é cliente minha, que ela fez um podcast maravilhoso, depois eu passo pra vocês, que ela fala sobre amor. E é isso também, é a mesma coisa, né? A gente um dia se revelou e falou, a gente quer ter nosso lugar no mundo. Tá, mas calma, não é do dia pra noite que acontece. A gente tá no ano 2022, mas é um processo demorado. E faça por merecer isso. Não adianta sair com a bandeira na rua, né? Sim. Mas não praticar. E de fato, gente, tem coisas que é mais pesado pra gente. Por mais que eu seja porreta e vou lavar o chão, tem hora que a gente não tem estrutura física igual às vezes, entendeu? Assim como tem mulheres que são enormes, mais fortes, tem mulher que é mais fraquinha. Como é que eu vou exigir dela que ela faça o trabalho pesado? Exatamente. Então é isso, foi o que eu falei pro homem, a mesma coisa. Então eu acho que nada que é em excesso, que é extremo, é legal. Eu procuro pensar um pouquinho dessa forma. E vou te falar que, por experiência minha, ter só mulher na cozinha é muito difícil. É muito difícil. E eu sou uma mulher, eu sou líder, mas já tive mulheres com liderança, já tive homens com lideranças diretas. E as mulheres, a mulher é diferente. Quando a mulher é líder. Quando a mulher é líder é diferente. Tem um lado bom, mas tem um lado mãe.
Tem que tomar cuidado, inclusive. Tem também que tomar, exato, tem que tomar cuidado. Eu, assim, passa agora um filme na minha cabeça das pessoas que já lideraram diretamente comigo, né? Normalmente os meus subchefes. Então, o meu primeiro subchefe, assim, quando eu cresci e tal, foi um cara muito legal, que até hoje tá aí, tá em São Paulo trabalhando e tal, e a gente tinha uma parceria, super bacana, sabe? Daí quando tem mulher, eu já tinha, e no mesmo lugar eu tinha ele de manhã e uma mulher à noite. E como é diferente, assim. Então, a gente também tem que aprender a lidar com mulheres e com homens. Sim, completamente. É diferente. Não dá pra tratar. Eu não acho que dá pra tratar igual. Não dá. A gente, você até perguntou, né? Como que é aqui? Não é isso que as pessoas falam, a mulher tem que ser tratada igual. Não tem. Eu não acho que tem. A questão da igualdade é que todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. A Oportunidade. A partir do momento que a gente acha que todo mundo é igual, a gente já tá fazendo tudo errado. É o que você falou, não adianta eu, que tenho 1,85 m, consigo levantar tantos quilos, pedir pra uma outra que tem 1,50 m levantar a mesma coisa. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo. Isso é uma coisa que eu já falo, por exemplo, de oportunidade. Concordo plenamente, acho que oportunidades tem que ser gerado para todos. Só que é isso, se eu tenho às vezes... eu trabalhei com mulheres na chapa, no fogão, que assim, eu não faria igual, sabe? Gente, trabalhar numa chapa de cozinha... 100 graus pra cima. É pesado. É pesado. Então, assim, isso é legal. A chefe, na época, deu oportunidades para mulheres. Sim. Né? Já fui em lugares que você abre essa mesma vaga, você só entrevista homem. Daí eu não acho legal. Mas você pode fazer o teste com os dois, né? Porque também aguenta, sim. Mas eu acho que essa é a questão, é ter a oportunidade. Agora eu vou fazer uma observação. Por exemplo, durante a pandemia, o que aconteceu? A gente teve uma lei que surgiu do nada, do dia pra noite, que apareceu, não sei se vocês chegaram a ter acesso a essa informação na época, que eu acho que já agora acabou, eu acho. Mas eles abriram lá, dentro da MP, um adendo que as mulheres grávidas tinham que ficar em casa trabalhando. Como é que eu faço com uma cozinheira? Eu mando a cenoura pra ela cortar? Em casa? Então, se fosse uma pessoa que fosse do escritório, então vamos supor que a Marina que veio aqui aparecer, eu trabalhei no escritório. A Marina é a única pessoa da Tita que consegue, né, da empresa que consegue trabalhar remoto. Por quê? Porque ela trabalha no administrativo, no financeiro, ela consegue se falar pelo WhatsApp, ela faz pedido, então ela consegue coordenar muita coisa. Com certeza, 20, 30% do trabalho dela é ali na hora, mas dá pra dá pra adaptar. Como é que eu fiz com uma cozinheira? No dia seguinte, ela já estava sabendo, é lógico. Ou então você vai pra casa, vai receber pelo governo, perdi um funcionário, né, entre aspas, um funcionário do dia pra noite. Aí, nesse período, o que você acha que eu fiz? Que eu fui atrás de mulher? Não, como é que eu vou? Qualquer mulher, a não ser que fosse uma mulher que já estivesse casada, que não tivesse filho, alguma questão muito... Tenho certeza que não vai acontecer. Então, assim, eu como empresária, apesar de ser mulher e ser super a favor de ser mulher na cozinha, eu fiquei impossibilitada dá pra entender? É engraçado porque, assim, às vezes as pessoas querem colocar as coisas preto no branco. E não existe preto no branco. Então, até mesmo na lei tinha que ter uma vírgula. Beleza, existe aqui, mas se o médico der essa liberdade ou coisa do tipo... Ou escolha. Então, você tem... Mas a mulher tá grávida. Às vezes ela tá ali já de saco cheio, porque na pandemia todo mundo teve um momento de saco cheio da vida, né? Não necessariamente só do trabalho, mas teve um momento que todo mundo estava desgostoso com alguma coisa. Sim. E, de repente, a pessoa recebe, você tem a opção de ficar em casa ou não. Você tá grávida, o que você acha que ela ia fazer? Lógico que ela ia ficar em casa. Talvez eu também teria ficado, gente. Vou cuidar do que é meu, né? Sim. Que tá aqui agora. É o que eu posso, né? Exato. Então, mas a partir do momento que existe a lei, já te deixa Poxa vida, aí você fala, caraca, cara, isso exato, isso é muito triste, assim, é um retrocesso total. Agora, escuta, o diabético não estava em casa, todo mundo que tinha asma não estava em casa, então, por que só as grávidas? Lógico, né? Quem sou eu para falar da saúde? Não tenho formação em saúde, não posso falar qual foi o motivo exato, mas prejudica a decisão falando em mulheres. Com certeza foi um período que eu preferi não contratar mulheres. Mas eu acho que até saiu um estudo falando que as mulheres, inclusive, tem dois
né, duas vertentes aí. Na pandemia, a maior parte dos homens foram contratados, mas a justificativa era de que eles eram casados, precisavam sustentar a família, e teve a meia de que a maior parte das pessoas que foram mandadas embora primeiro foram as mulheres. Então é meio complicado. É aquela coisa, não existe o preto no branco. A gente tem que ver racionalmente as coisas. Então tem que dar uma opção, tem que dar a oportunidade, tem que tentar eliminar aquelas questões de tipo, a mulher não vai conseguir fazer, por exemplo, que você falou do da chapa. Dá oportunidade. Vai ter um perfil que vai conseguir. Vai. Então a gente tem que engraçado, trabalhar esse perfil. Exato. E não é todo mundo, foi o que eu falei. O que essa amiga minha fez, eu me lembro muito dela, foi numa cozinha muito difícil para trabalhar. A gente passou por questões assim de não receber nossas caixinhas na época. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar da França, a gente trabalhava em 2 horários, então eu fazia ia de manhã, depois ia à tarde. Foi um período muito difícil, ralando pra cacete. E ela tava lá na chapa. Eu não faria o trabalho que ela faria. Isso que eu quero dizer. Hoje, se eu precisar, eu vou assumir uma função dessa dentro da Tita e tal. Mas eu nunca tive um cargo de chapeira. Um cargo que eu entrava e saía todos os dias, batia meu cartão e era chapeira. Não tive. O fogão eu fiquei mais, mas é diferente, é um pouco mais leve. Então, foi o que eu falei. Isso não quer dizer que é só homem ou mulheres. Tem pra todos. É que normalmente, às vezes, a pessoa fala, é muito difícil, põe um homem aí. Não necessariamente. Então acho que é saber criar oportunidades para todos e testar. Tem situações... É a adaptação, porque às vezes ela realmente não vai se sentir confortável, às vezes o outro vai se sentir confortável, então é questão de adaptação. Recentemente eu tive uma subchefe maravilhosa, ela não tinha nada de questões manuais que é muito, né, assim, delicadinhas e... a gestão dela, ótima e tudo, mas assim, ela falava, nossa, eu aqui com as empanadas e tal. Ela entendia, ela conseguia me ajudar em toda a questão da gestão, mas não era um trabalho que ela fazia bem, o delicado, né? Ela saiu, foi com a esposa pra Bahia e tudo mais. E agora eu tô com um chefe maravilhoso também, que ele se dá super bem com essas questões. É um homem. E ele se dá muito bem com as questões e ele faz, às vezes ele aparece com uns frufru desenhadinho na torta e fala, ai que lindo, agora você vai ter que fazer assim pra sempre. Porque eu também não sou assim. Eu gosto, eu faço, eu crio, eu tenho um pouco mais habilidade, né, assim, pra fazer, mas eu não invento muitas questões, eu sou mais prática, né, então eu vou lá, consigo... e é um homem, ele faz, ele é meu subchefe, ele faz a coisa mais linda de desenhos e tal, de coisinha, ai Tita, vem cá, vem ver. Eu falo, você tá de sacanagem comigo, não precisava nem pedir pra eu aprovar. E é um homem. Sim, e a mulher não fazia bem. Então, assim... Eu acho é interessante você me dar esse detalhe que aconteceu com você, porque é questão de a gente entender a característica de cada um. De cada um. Porque cada um vai ser diferente. Não adianta a gente esperar que todo homem vai ser aquele padrão quadrado, brutamonte. Não é sobre sexualidade, é sobre individualidade. Isso, é sobre a individualidade. Não é se a pessoa é homem ou mulher, ou independente de quem ela ame. É a pessoa, você vê a pessoa, a qualidade dela, o que ela pode trazer pra você. Sim. Ai, que bonito, né? Só uma reflexão aqui. Isso não tinha nem cerveja. Não tinha nem cerveja. Pois gente, eu tô só no cafezinho. Tita, acho que é isso. Falamos pra Dedéu. Deu tudo certo. Podcasts nunca mais vão me convidar, eu acho. Eu acho que a gente convida e daí a gente já faz um que é pra bater recorde mesmo. Qual que é o maior podcast que aconteceu? Vamos ficar aqui. Bom, eu acho que o que eu posso fazer é agradecer de você tirar um tempinho, de dividir com a gente essa experiência. Eu espero que as pessoas que escutem ou assistam, elas vejam todos os detalhes, porque é aquela coisa, não é uma Tita, são várias e são várias coisas que você pode mostrar pra gente, então isso é muito bom. Lá atrás, né? Lá no comecinho, são várias Titas. São várias Titas. E hoje a gente falou mais de uma. Sim. Vamos voltar pra falar de outras, então, numa próxima. Tita, então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Adorei estar aqui, meninas. Foi ótimo. Agora você tem brownie e biscoitito pra comer. Ai, que bom! Chegou a comidinha, gente. Então, obrigada pra você também que escutou, assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado quanto que a gente gostou aqui. Vai lá seguir a Tita, vai lá seguir todas as redes pra ajudar esse projeto também continuar. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!